Fala galera, belezinha? Aqui é Cairo Gomes, estou aqui começando meu canal com um vídeo sobre Dungeons and Dragons, falando sobre o culto do dragão do cenário de Forgotten Realms, uma das facções que eu amo nesse cenário, gosto bastante do culto do dragão, talvez seja porque eu sou fã do Azecos, né? Eu acompanhei o rolo dado dele. De qualquer forma, esse culto do dragão acabou me encantando, não acho que não só a mim, mas muitas pessoas também, inclusive. Eles são um dos principais vilões da aventura oficial de Tirania dos Dragões. E, essa aventura, Tirania dos Dragões, eu devo ter mestrado ela umas 3 vezes, sabe? Já tem 3 meses que eu já abri sobre Tirania dos Dragões e peguei experiência bastante sobre eles. Então, achei bom explicar para vocês que sejam mestres, ou você que está aqui, que é jogador, mas quis ver conhecer um pouco mais sobre o culto do dragão mais a fundo, ah, talvez também um vídeo que você queira só simplesmente passar um tempo ouvindo histórias sobre RPG, então é um vídeo para você. Apesar de que o próprio livro do AD&D, esse mesmo que eu estou mostrando a vocês, o culto do dragão, né, do Donovan, sei lá como pronuncia, o próprio livro avisa que jogador, se você ler esse livro aí, cuidado, porque a ira do mestre vai recair sobre vocês, porque esse livro contém segredos sobre o culto do dragão, cujos eles podem ser usados para podermos fazer uma aventura, uma campanha em cima desses caras. Então, cuidado com esse negócio aí que vocês estão entrando, tá bom? Então, beleza, vamos começar aqui falando para vocês sobre esse culto maravilhoso, essa grande facção de Forgotten Realms. Como eu disse, aqui é uma facção. Apesar do nome ser culto, né? Isso não é um culto de verdade. O que acontece que o culto do dragão, para que a gente possa entender essa facção, e entender também porque não é um culto de verdade, a gente vai começar falando sobre o seu fundador, né? Conhecido como Samaster. Samaster, quando era criança, ele era um órfão e foi adotado por um mago que vivia viajando de caravana a caravana. Ele tinha uma vida de nômade. Este mago, que se tornou o pai adotivo de Samaster, percebeu que ele tinha talento à magia e começou a ensinar Samaster a arte, a arte arcana, né? E Samasa demonstrou ser um dos prodígios. Ele era muito bom a respeito de magia e evoluiu bastante rápido. Para vocês terem ideia, Samasa evoluiu tão rápido que ele conseguiu atingir um grande poder, ele conseguiu atingir o status de arquimago antes mesmo de ter uma barba branca, né? Mas isso em questão de jogo, questão de narrativa, é porque Samasa, na época dele, não tinha tantos magos aventureiros, não tinha tantos personagens que se desenvolviam magicamente em aventuras, no caso, eu quero dizer, em aventuras. E o personagem de jogador, se você passar um ano dentro de game, não estou falando um ano na vida real, um ano dentro de game, se aventurando, o personagem pode sim se tornar um arquimago é, apenas em pouco tempo, entre aspas, né? Em que- e aí ele não tem barba branca, né? Então, no caso, o Samaster ele é conhecido assim por ser o primeiro, um dos pioneiros, né? E isso chamou a atenção de Mistra. Samaster recebeu a atenção da deusa da magia por seu talento, suas habilidades. Inclusive, ele foi capaz de criar algumas magias que hoje são conhecidas por nós. Eu não vou lembrar quais alguns, mas são magias bem simples, inclusive não tem nenhum nome de Samasta. Mas mesmo que tivesse, acredita-se que foi removido do nome de Samasta na magia, tipo, detectar magia de Samasta. Eu sei que isso não existe, mas é um exemplo. Provavelmente removeu o nome de Samaster, a Mistra, porque posteriormente Samaster fez muita coisa ruim, que logo eu vou contar para vocês, logo eu vou chegar lá. Samaster, um detalhe importante falando sobre o pai dele e sobre ele mesmo, esse comportamento que eles tinham de nômade, de viajar de caravana em caravana, obviamente faz com que eles e Samaster, no caso, tenha conhecido muitos povos.
muitas culturas, muitas civilizações. E Samaster pegou esse comportamento para ele. Ele não consegue viver em um único lugar. Ele mantém um padrão de vida nômade igual ao seu pai. Ele não consegue ter uma casa própria, vamos dizer assim. Sempre está viajando, né? Bom, voltando para Mistra. Mistra apareceu para ele pessoalmente em sua forma mortal, não é mortal, né? Mas em seu avatar. Ela ofereceu a ele se tornar o seu escolhido. Obviamente, ele aceitou, e nesse tempo que Mistra e Samassas tiveram um bate-papo, ou que eles conviveram por esse tempo de recrutamento de escolhidos, entre aspas, Samaster se apaixonou pela Mistra. Mas a Mistra não era apaixonada nele. A Mistra já tinha seu consorte, que era Azuf. Para quem não sabe, consorte, bom, em palavras leigas, seria alguma coisa a ver com um amante sexual, né? Uma pessoa que está lá só para você satisfazer seus desejos sexuais. Enfim, né, Samasta não sabia disso. Ele também não se declarou a Mistri. E Mistri encaminhou Samaster para treinar suas novas habilidades de escolhido, seu fogo prateado, com Elmister. Sim, Samaster conheceu Elmister por causa de Mistra. Elmister ficou encarregado de ensiná-lo a dominar seus novos poderes, que agora como escolhido. E Elmister e Samaster nunca se deram bem exatamente, talvez por causa da índole de cada um dos dois. Mas Samaster cumpriu com seu objetivo de ensinar. Samaster, não, desculpa, falei errado. Elmister cumpriu seu objetivo de ensinar Samaster é, como usar seus poderes de escolhido. E, bom, mas durante esse tempo de treinamento, o Samaster tinha contado que estava apaixonado pela deusa, e o Mister desiludiu o rapaz, né? Contando que ela já tinha o seu consorte, o Azuf. E isso enfureceu o nosso mago, o nosso prodígio. Ele não lidou muito bem com essa notícia, até porque o Samaster é um personagem que tem um pingo de insanidade na sua mente. Ele é um personagem que podemos dizer que ele é caótico. Ele não se deu muito bem nisso, ele pistolou, obviamente, mas logo ele terminou o treinamento dele. Mas não houve nenhuma treta tão grande com o Elmister, não nesse caso, né? No entanto, a sua inimizade começou por aí. E Samaster, já tendo essa rejeição de Mistra, sem mesmo ter se declarado de fato, né? Ele não como te disse, como foi dito, ele não se deu muito bem com isso. E ele já estava frustrado, estava viajando a seu cavalo sozinho, e ele encontrou uma caravana de Zentarins que estava levando pessoas para vender elas como escravas. E como um senso heróico que ele tinha, ele foi salvar essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele já estava com um sentimento de rejeição à Mistra. A fúria já estava batendo em sua alma, né? Batendo nas portas da sua alma. A insanidade já estava começando a atacar. Então, ele começou a devastar aquela caravana de Zentarins com fogo prateado de Mistra. Ele matou muita gente, inclusive os inocentes, inclusive as pessoas que ele tinha atacado para poder salvá-las. Atacado para salvá-las, né? Inclusive, ele matou as pessoas que ele era para salvar, né? E quando ele recobrou a consciência, sua fúria já tinha passado, sua fúria tinha diminuído, o sangue inocente já estava nas suas mãos. E isso mexeu muito com Sam Master. Alguns sábios especulam que por causa desse evento, Samaster se interessou no estudo de necromancia para poder trazer de volta a vida dessas pessoas que ele matou. No entanto, não existe nenhum nada na lore que explique que realmente ele acabou conseguindo fazer isso de fato. Mas você, como mestre, pode dizer que tem nada a ver, porque isso realmente no livro não tem algo exato se foi realmente um evento
que provocou exatamente o seu estudo, a necromancia. Alguns sábios, né, sábios da lore, especulam que Samasta tem interesse em necromancia. Começou a estudar necromancia por causa do sentimento de culpa e que queria trazer ele de volta. Ah, mas, enfim. Samasta, nas suas viagens, ele conheceu um amigo. Esse amigo, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou dizer para vocês que ele era um Bainista, né, um clérigo de Bane, né, deus da tirania, e ele tinha multiclasse, um mago, e ele se vestia como um mago ao invés de como um sacerdote, né? Então, ele enganava os outros por causa das suas vestes e seus disfarces, no caso. E porque já dominava magia arcana mesmo. O objetivo desse amigo, benista, era formar um novo tirano, né? Quando tem um tirano dominando alguma parada, Bane está contente, porque a tirania, quando está instalada em algum lugar, Bane estará lá. Até porque de tirania é o domínio de Bane. Então, esse amigo de Elminster começou a envenenar sua mente, a começar a falar coisas na sua cabeça que pudessem induzi-lo a se tornar um tirano. Mas não é uma coisa que aconteceu do dia para o outro. Ele levou muitos anos para envenenar a mente de Samasa. Eles ficaram um bom tempo juntos. Mas em resumo, que ele conseguiu plantar na mente de Samasa, usando da sua insanidade, já que Samasa tinha pingos de loucura, ele percebeu que ele tinha isso, então usou isso a seu favor para induzi-lo à tirania. Ele começou a dizer que, olha, o Mister o abandonou, que escolheu o Azuf ao invés dele, que era tão talentoso, que ele era muito bom. Começou a usar o ego do Samasa acima de qualquer coisa, não é acima de qualquer coisa, mas começou a cutucar nas feridas que Samastro tinha. Foi isso que aconteceu de verdade. Samastro também tinha conhecido a governante de Silver Moon, eu esqueci o nome dela também, mas ela era uma das 7 irmãs, uma das escolhidas de Mistras também. Samastro havia conhecido ela e Samastro, ele era bom, ele tinha se apaixonado nela e se Samastro não fosse uma pessoa possessiva, possivelmente ele teria um bom relacionamento com ela, os dois teriam namorados, teriam casados, teriam filhos, mas não foi o que aconteceu. Os dois estavam se gostando, mas acabou que Samasa estragou tudo com a sua possessividade antes de começar a namorar e ela, obviamente, não ia aceitar essa toxicidade em cima dela, né? E Samastro foi rejeitado antes mesmo de qualquer coisa. Então ele já estava de coração quebrado partido pela segunda vez, e isso também o amigo dele venenosamente dizendo que quem ela pensa que é, vai rejeitar você, o grande, poderoso Samasta, tudo mais. O envenenamento que ele fez na mente desse louco ficou tão forte, que mexeu na sua loucura, na sua fúria, que ele conseguiu de alguma forma convencer Samasta a atacar a última, essa escolhida de Mistra, a senhora de Silverimon. E ele o fez. Ela atacou ele e ocorreu um evento da Batalha dos Escolhidos, já que os dois são ambos escolhidos, e ela estava perdendo. E ela clamou por ajuda por Elmíster e Kelvin nessa batalha. Os dois foram convocados por ela, até porque os escolhidos de Mistras têm a capacidade de serem convocados pelo nome. Se alguém disser o nome do escolhido, o escolhido sabe quem é essa pessoa, onde ela está, o que ela quer, e o escolhido pode usar uma magia para se teleportar até lá. Então, ela clamou ajuda por outros escolhidos. Então, é o Mister e Crebon apareceram para salvá-la, e houve uma batalha dos escolhidos naquele cenário. Samasa estava muito poderoso e lutou severamente com os dois. Ela já estava bastante ferida e Samasa, obviamente, acabou perdendo de Elminster e Kelbon, né, nessa batalha. Uma batalha entre fogo prateado. E nisso,
Azuf desceu do céu em forma de estrela, né? Azuf, nosso consorte de Mistra, desceu do céu em forma de estrela e pousou-se acima do peito de Samasa, já derrotado no chão após essa batalha. E de lá ele removeu de sua alma, removeu o fogo prateado que Mistra tinha dado a ele. O fogo saiu dos seus olhos, de sua boca e foi absorvido pela estrela. Então, Samasta perdeu os poderes de escolhido depois desse evento. E, infelizmente, Mistra percebeu que o fato dele ter se tornado também um escolhido de Mistra, né, o poder que ela passou a ele também foi demais para sua mente. E a loucura dele se tornou cada vez mais forte por causa disso. Então, ele ficou ainda mais louco depois daquele evento e infelizmente era irrestaurável. A mente de Samasta já estava daquela forma. Talvez, agora eu não estou muito bem lembrado, mas talvez eles tenham poupado a vida de Samasta mesmo sabendo que ele estava louco, ou por causa que ele estava louco, né? Então pode ter sido por piedade, ou o amigo deles, né, se não me engano, ele estava escondido observando a batalha e ele deu algum jeito de salvar Salmaster antes que pudessem dar o golpe final após ter removido os poderes do escolhido. Você, como mestre, pode escolher o que você achar melhor para a sua campanha. Você pode adaptar e encher lacunas que achar melhor. Ou até mesmo, recomendo, leia o livro aí aqui. O livro é muito interessante. Né? Dá uma estudada igual, dá uma estudada, que é muito gostoso. Muito bem. É, de- Muito bem. É, pausinha para água, só um pouquinho, galera. Tá. Samasta, depois dessa derrota e, e o envenenamento da mente dele pelo seu amigo benista, faltava mais um único detalhe para o amigo dele conseguir fazer com que Samasa se tornasse o tirano tão desejado para que Bane pudesse se exercer domínio sobre as pessoas, né? Graças à tirania, usando a tirania de outro. Faltava alguma causa que Samasa deveria se apegar. E foi o que aconteceu. Passou alguns tempos depois, Samasa encontrou um livro conhecido como As Crônicas dos 100 Anos, se não me engano, ou A Crônica dos Próximos Anos Futuros. E o livro era de outra língua, uma língua não conhecida, e Samasa traduziu ele. Na verdade, isso também pode ser uma especulação, ninguém sabe ao certo se ele realmente traduziu errado, ou por causa da sua loucura, ou se realmente estava escrito, ninguém sabe ao certo. Não viu o livro, pode ser que realmente o mestre se pode colocar que tá, que é isso mesmo. Talvez até realmente eu mesmo esteja realmente tudo completamente lembrado, mas você pode dar uma olhada aqui no livro, consultá-lo. Mas enfim, o que a gente sabe é que Samasa traduziu uma das passagens do livro, dizendo que dragões mortos governarão o mundo depois de uma destruição global, depois de uma catástrofe. Né? Tudo será destruído, restará nada, somente os dragões mortos-vivos dominarão o mundo. Outra tradução se fazer dessa frase, né, que o Samas concluiu, porque ele pode dizer que, não, que tudo será destruído, haverá somente mortos e dragões dominarão o mundo. Isso é uma outra possível tradução que a gente pode observar ela em Tirania dos Dragões, uma aventura da quinta edição, que eu te falei que eu estava narrando ela. Mas isso é outra coisa que eu vou falar, a gente pode debater e falar. E, na verdade, eu vou falar isso melhor mais no final do vídeo. Então, Samastro, usando a causa de que dragões mortos vão governar o mundo depois de uma catástrofe, depois de uma destruição, ele... Bom, ele nesse ponto ele já era um ótimo necromante, já estava estudando necromancia, como eu tinha dito. Então ele começou a estudar construção de dracolites. E ele, nesse meio tempo, ele também já começava a fazer ele já pregava a sua visão já pregava sua profecia nas cidades, mas poucas pessoas eram influenciadas por ele. Mas até que quando ele conseguiu produzir o seu primeiro Draculite, né, um Draculite vermelho sinistrão, poderoso, feito pelo próprio Samaster,
e ele mostrou às pessoas essa criatura. Então, houve um aumento considerável de seguidores para essa máscara. O culto do dragão começou a crescer exponencialmente nesse momento. E Samastra começou a, a acumular bastante tesouro para poder persuadir outros dragões. Samastra já tinha estudado sobre o comportamento dracônico, como convencê-los, então ele é um cara muito bem, com um grande conhecimentos dracônicos, né? É, então ele começou a criar muitos dracolites além daquele, e convenceu vários outros dragões da sua causa antes de se tornar dracolite. Então tinha dragões vivos com ele, dragões mortos vivos, e como necromante, ele começou a criar um exército de mortos-vivos. Muitos seguidores vieram até ele, então eles muitas pessoas infeiram, abraçaram a sua causa, e isso já, obviamente, os arpistas não iam deixar barato, né? Porque essa Master já estava começando a se comportar como um tirano. Algumas cidades que não aprovavam a ideia da sua profecia de que dragões mortos governariam o mundo, Samarcha obrigava essas pessoas, essas cidades, no caso, a pagarem por proteção, no caso, pagarem por tributo. Olha, você entrega para nós uma parte dos seus impostos, dos seus tributos, ou a gente vai destruir toda a cidade de vocês. E então Samasta já estava se comportando desta forma, né? Samasta também, como eu disse para vocês, que tem muito conhecimento dracônico, e também ele aprendeu a desenvolver novas criaturas dracônicas. Tanto que o culto do dragão é capaz de produzir os draconianos, né? Que temos em Dragonlance. Mas sim, realmente, draconianos podem ser produzidos no culto do dragão em Forgotten Realms. Ele também ele aprendeu a fazer draconianos, aprendeu a fazer dracoídras, né? Tem inclusive a ficha dos draconianos e dos dracoídras temos no livro de Fizban. Então, qualquer criatura dracônica, é, você pode imaginar diferente, como Dracohydra ou Dracomantícora, foi coisa de Samastra. Você pode pegar, na verdade, essas criaturas, que pode até estar, a maioria deles deve estar no livro de Fizban. Você pode pegar as criaturas e colocarem no culto do dragão, que é coisa deles, né? Eles sabem produzir essas criaturas. É, Então, Samastra foi em uma das suas viagens em direção à floresta Comator, procurando os dois dragões verdes para poder persuadi-los à transformação a transformação do Litidum, né, no virado Dracolites. É, ele ele foi atacado pelo exército arpista, e o exército arpista estava obviamente perdendo da batalha, até que os clérigos de Lathander, que estavam trabalhando, que trabalham para os arpistas, né, que são arpistas também, eles usaram intervenção divina todos ao mesmo tempo, e ela conseguiu produzir um efeito incrível, o efeito de invocar o próprio Avatar de Lathander, cujo desceu do Monte Celeste e lutou contra Samaster, ah, nessa batalha épica. Samassi era tão poderoso, mas tão poderoso, que conseguiu lutar de igual para igual com ele. Mas é claro que ele estava montado em cima do seu Dracolite vermelho, o primeiro que ele produziu. Os dois lutaram junto contra Lathander. É, e no final, Lathander acabou ganhando, né? Mas, claro, lutar de igual para igual é muito. Dá para ver o nível de poder do cara, o cara lutando no nível de um deus, né? E Mas Satana, como obviamente ganhou, né, da batalha, ele vaporizou o Draculite e Samastra e varreu da face da Terra. E agora o culto do dragão sem seu líder, eles tiveram que se dissipar, né, se dividir. E como o Samastra ele era o fundador, o começo de tudo, o culto do dragão ele era unificado. Mas sem o Samastra, o culto do dragão se dividiu em células. E as células começaram a criar variações da interpretação de como deve ser exatamente esse futuro de dragões mortos. Mas são pequenas variações, tá? São pequenas variações. Mas, mas enfim, o que acontece é que agora, depois desse evento,
o amigo de Samastra, nosso beinista, né? Ele estava apoiando a ideia, uma revolução, não é uma revolução, mas uma forma, uma metodologia de operações do culto do dragão para que ele possa operar nas sombras, em segredo, em forma misteriosa, porque o erro de Samasa, na visão do amigo dele, era que ele estava muito exposto, né? Ele estava ele criou muitos inimigos no caso, né? Isso que ele quis dizer, né? Então ele pensou que seria melhor para o culto do dragão agir nas sombras para adquirir muito poder e depois, quando se caso tivesse tanto poder, eles já pudessem dar o golpe de estado ou dominassem tudo. Mais outros seguidores também, apareceu outro potencial líder do culto do dragão, já que estava faltando, já que o nosso trono de liderança já estava é, vazio, né, essa lacuna. Então outra pessoa apareceu com o ideal de seguir a mesma coisa de Samasa, né, de ser tão ativo, tão não ser das sombras, né? E, e então essa divergência de pensamentos fizeram com que os dois entrassem em conflito, né? O culto do dragão entrou em conflito entre esses ambos. Esse outro segundo líder, né? Não lembro exatamente quem é também, não se lembro o nome, mas eu sei que ele fez um pacto com Gargalf, que é, que é um arquidiabo, o senhor da 10ª camada do inferno. Sim, ele é conhecido com esse título. Gargalf estava preso em uma tumba, ele prometeu a ele poderes, né, mais poder se ele libertasse ele. Obviamente ele aceitou. Então Gargalf lhe entregou um exército de diabos para atacar nosso amigo benista que queria fazer nosso culto do dragão ser mais misterioso e agisse nas sombras. Nessa batalha, nosso benista morreu. Porém, o culto do dragão, né, o que apoiava a ideia do Benista de ser mais é, misterioso, agir nas sombras, ganharam a batalha e isso fez com que todos os servos do culto do dragão agissem do jeito que o culto do dragão é conhecido até hoje, né, como um grupo misterioso, uma facção misteriosa. Contando tudo isso para vocês, deu para perceber que há uma falta, uma lacuna muito grande de poder divino a respeito do culto do dragão. Como eu disse, ele é uma facção, ele tem mais poder arcano de magos, necromantes, do que poder divino, poder magia de cura e coisas que pudessem ajudar demais eles. E essas lacunas, de vez em quando, são preenchidas com clérigos de certas divindades que, teoricamente, apoiariam a ideia de dragões mortos-vivos dominar o mundo. Por exemplo, o deus Talos, que é o deus da destruição, ele, obviamente, ele aceitaria ajudar o culto do dragão, já que a ideia da profecia é que tudo seria destruído, exceto os dragões mortos. Então, clérigos de Talos poderiam ajudar o culto do dragão a preencher essa lacuna de magia divina. Também tem clérigos de Shar, a deusa da noite, que é a irmã da Selûne, podem também preencher, entre outras divindades malignas que podem corroborar com essa ideia de destruição ou dominância de mortos-vivos, né? Dominância dos mortos-vivos. É, bom, voltando para Samastra, porque, na verdade, depois que foi destruído, isso não foi o fim dele. Samastra, é, como um grande necromante que ele era, ele fez uma coisa impensável que não está na lore do que a gente conhece normalmente sobre elites. Quando ele morreu na forma humana, forma viva, mas ele voltou como um lich depois daquela batalha. Muita gente não acreditou que aquela forma esquelética que apareceu do nada, dizendo que era essa massa, é, comece- que queria trazer aquele futuro. Muita gente não acreditou que era ele de verdade, que não era possível. Mas muitas coisas que ele fazia dava para perceber que era ele de fato, né? Suas habilidades que eu venci dragões e coisas do tipo. E esse evento teve que quando ele começou, o fato dele ter voltado e ter reunido novamente muitos cultistas, é, bom,
Foi um evento muito sinistro, cara. Se não fosse um grupo de aventureiros, a Samassa teria novamente ganhado. Um grupo mas essa batalha que esse grupo de aventureiros teve contra ele, Samassa foi destruído, mas Samassa, como estava em alto nível de poder como de um deus, então lutar contra Samassa, obviamente, é 2/3 do grupo de aventureiros, do grupo de jogadores morreriam. O cara é muito forte, mano. O cara é muito forte. É, bom, ninguém sabe ao certo onde Samastra está exatamente agora, né? Porque sua filactéria não foi encontrada até hoje, né? Então, alguns sábios especulam que a alma dele realmente deve ter travado em algum lugar, ou que ele virou um Demilite, ou que ele virou um Draculite, uma teoria absurda que pode dizer, mas como ele é um grande necromante, que as regras que a gente conhece normalmente sobre Lides não se aplica a ele, então ele pode, essa teoria, apesar de ser mais absurda que seja, ele pode ser, de fato, uma possibilidade de ele ter se tornado um Draculite, ou ou alguma outra forma que ele poderia voltar que é desconhecida. O fato é que o Samastra ele tinha entregado o filactéria dele para uma das pessoas mais leais a ele, para que ele pudesse voltar à vida, assim com um ritual que pudesse ser feito junto com essa filactéria. Obviamente não deu muito certo, porque quando ele tentou fazer isso, ele foi atacado por um bando de orcs, e os orcs tomaram essa filactéria como seu espólio de guerra, e acabou que essa filactéria foi perdida. Não se sabe onde ela está. É, então, esse é o paradeiro, é o que a gente conhece sobre Samastha. O livro também sugere que você pode dizer que Samaster, de alguma forma, pode se ascender à divindade e preencher as lacunas de, das magias divinas que o culto do dragão quase não tem. E, querendo ou não, para contar para vocês, tem membros do culto do dragão que acreditam, não é que acredita, mas que adoram Samaster de fato como se fosse uma divindade. Isso mesmo antes de se dizer que ele virou um deus ou não. Tem uns que já adoram isso. Uma curiosidade também a mais sobre Samaster, não foi dito ao livro, mas a sua filactéria realmente não usa, né, não faz consumo de almas para poder manter a mortalidade dele. Isso a gente pode perceber pelo método de como ele volta, né, que depende de um ritual para ativar sua filactéria. Bom, o Gol do Dragão tem alguns itens mágicos interessantes que Samasa produziu, como o Anel do Dragão ou o Amuleto de Poder Dracônico, que são os dois únicos itens que eu conheço que seriam perfeitos para se adaptar para a quinta edição, porque o Anel de Poder Dracônico, ele faz com que o Portador Púrpura, né, que é o único que pode usar esse anel, né, e o Amuleto de Poder Dracônico também, né, o Portador Púrpura, que é o líder do culto do dragão, aquele que usa esse manto roxo, o anel de dragão faz com que o portador púrpura possa se comunicar telepaticamente com um dragão que ele tenha criado ele pode falar com ele em qualquer lugar do plano de existência, inclusive até chamá-lo. Não que ele possa atender o chamado, né? Ele pode. Já o amuleto de poder dracônico garante mais proteção ao portador púrpura a respeito em alguns poderes dracônicos, né? Por exemplo, vantagem contra o sopro do dragão, né? Ou imunidade a ser amedrontado pela presença aterradora do dragão. Mas quando o amuleto de poder dracônico combinado com o anel de dragão estão juntos, o portador púrpura ganha a capacidade de controlar mentalmente um Draculite. Eles não fazem isso a todo momento, eles só controlam apenas quando o Draculite mostra não estar cooperativo a respeito do culto do dragão. Dragões vivos já é difícil de convencer para eles, né? E então eles têm que criar uma garantia assim no momento que se tornam ele Dracolites. É isso que está nesse livro aqui, né? Você pode ver que outros mestres podem usar que os caras realmente querem dominar, quer dizer,
transformar os dragões em Dracolites e dominar eles, e assim quem domina os caras que vão dominar o futuro, você então é o verdadeiro dominante do futuro, né? Então, então o culto do dragão seria o verdadeiro dominante. Ah, então, é essa história, a lore que eu falei então para vocês. É, Samaster, tudo que ele tenha feito, além dessas construção de criaturas, itens, magias necromânticas, muita coisa que ele fez, ele compilou tudo isso em um único livro chamado Tomo do Dragão. Esse livro virou um artefato. Samaster é tão poderoso que ele construiu um artefato, então chamado Tomo do Dragão. Algumas informações desse seu livro foram copiadas em outros livros, né? Ele usou escribas para poder espalhar sua interpretação do futuro e seu conhecimento para as outras células, né? Mas isso não deixa de, essas cópias não são o verdadeiro artefato, cujo tem mais poder do que essas cópias baratas. No entanto, outros cultos poderão criar draconianos ou criaturas dracônicas, alguns outros mortos-vivos, graças essas cópias desses livros. Ainda mais porque lá, Animais no livro, está escrito como se produz um Dracolite. Operações do culto. Agora uma coisa simples aqui do livro que abriu minha mente a respeito do mundo de D&D, de Dungeons and Dragons. O culto, ele age, as suas operações é como de qualquer outra organização. Pode ser qualquer culto de fato, um culto religioso, ou pode ser uma facção criminosa, qualquer outra, ou até mesmo uma criatura mesmo, tipo um Yuan Ti, até mesmo uma criatura, como por exemplo, qualquer um pode usar dessas artimanhas que eu vou dizer agora. Essas operações são apenas as formas de como a organização ganha dinheiro, ou faz dinheiro, né, para poder sustentar seu modo de vida, sua facção, e também, no caso, o dragão usa o dinheiro, parte desse dinheiro que ele usa para sustentar, recrutar novas pessoas, ele usa parte do dinheiro para poder convencer novos dragões a juntar sua causa. Fica mais fácil usar tesouro para poder se aproximar deles. Então, quais são essas essas modos de operação? Ou você pode chantagear alguém, pode extorquir. Eu acredito melhor eu fazer um vídeo separado sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Esse vídeo, na verdade, eu acredito já deve estar grande e você provavelmente já deve estar cansado da minha voz. Ah, nossa, eu falei muito, caraca, minha garganta. Foi mal, acho que eu empolguei demais. Então, no mais, é isso. Então, provavelmente eu já contei para todos vocês o que eu sei. Sei não, na verdade eu contei algumas coisas e na maioria das coisas que eu contei, na verdade, deve ter faltado alguns. Por exemplo, eu acabei de lembrar agora que o portador púrpura, ele usa aquele manto púrpura apenas em cerimônias, né? Como por exemplo aquelas de produzir dracolites, aí eles usam aqueles mantos. Não é aquele manto do roxo não é usado a todo momento, ao contrário do que alguns outros pensam, tá? Não é a todo momento. Apesar de que alguns hangouts que você vê de portadores púrpuras, ele tá usando aquele manto, você imagina que ele usa aquilo lá para qualquer coisa, mas não, ele usa aquele manto só em momentos importantes, tá? Uma coisa mais interessante sobre o culto do dragão é que qualquer um pode ser um cultista, né? Você não precisa ser um criminoso ou fazer coisas erradas, atividades ilícitas para ser um cultista. Ele pode fazer uma atividade lícita, ou seja, um taverneiro pode ser um membro do culto do dragão, ele pode não saber lutar, mas ele é um membro porque ele colabora com eles, ele acredita na causa deles e paga para eles tributo da sua taverna para ajudar, como eu te falei, nas finanças do culto do dragão, né? Outras criaturas podem se juntar a esse culto, tanto porque querem mais poder, ou porque querem sobreviver a esse apocalipse da profecia de Samaster, mas muita gente que quer, as pessoas que querem poder dentro do culto do dragão, elas de fato conseguem, porque quando você é recrutado, você ganha um treinamento, ganha novas habilidades,
você pode receber itens mágicos. Conforme você aumenta de rank, você pode ganhar mais poder. Então, o culto do dragão, ele tem essa coisa de ter gente gente cobra, né? Gente trapaceira, gente que quer passar a perna do outro, que quer ascender de rank, né? Por causa do poder em si. Então, isso você pode observar inclusive em Tirania dos Dragões, que acontece esse tipo de coisa, né? Na aventura da quinta edição. Alguém quer passar a perna do outro para poder ascender de posição. Então, como eu falei, eu ia terminar o vídeo falando sobre Tirania dos Dragões, né? Que houve uma mudança de tudo isso. Então, fazer um resuminho rapidão aqui, porque acho que vocês já estão cansando, eu também. Severin, que é um portador púrpura, um Kalishita, ele encontrou o livro que a Samastha usou para fazer a profecia, ele releu e traduziu como dragões vivos, né, que vão dominar o mundo, não os mortos, né? Então, por causa dessa pequena mudança, ele conseguiu unificar novamente todas as células do culto do dragão e saiu dessa, eles saíram desse agir nas sombras e começaram a agir tão expostos, como o Samastha agia quando ele estava vivo, né? E começaram a ficar tão expostos e atacaram muitas cidades. Do jeito que a gente conhece em Tirania dos Dragões, ou pelo menos a sinopse que você pode ouvir. Enfim, dominaram, não. Eles conseguiram apoio de muitos dragões vivos, até porque Severin, ele também é um ótimo convencedor de dragões vermelhos. Tiamat ficou surpresa com a sua habilidade de convencer os dragões vermelhos, e então ela deu a ele conhecimento sobre o paradeiro das máscaras dos dragões, e, e, gra- e graças a isso exatamente que aconteceu, né? Severin e Tiamat agora estão colaborando entre si, porque alguns acreditam que Tiamat está usando Severin para que possa aparecer no plano material, e Severin acredita que com a vinda da Tiamat, realmente, de fato, todos os dragões vivos dominarão o mundo. Em resumo, é isso. Ah, o que Só um detalhe final, tá? Os que acreditam na causa de Tiamat ainda existem, tá? E são poucos. Pode ser que uma célula inteira não se converteu. E teve outros membros que dentro de uma célula, apesar de uma célula ter se convertido, tem membros dentro dessa célula que ainda acreditam em Samastra, mas não disse nada, talvez por medo de ser morto como um traidor da nova causa de Severin, apesar de que esses aí pensam que o pessoal atual agora é traidor de Samastha, pensa que estão traindo Samastha. Então, existe essa pequena intriga, vamos dizer assim, um conflito entre eles. É, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou muito longo. Eu gostei de fazer, apesar de ter cansado. Um livro muito grande, poderoso. Se faltou alguma coisa, deixou alguma dúvida, vocês podem estudar um livro ainda, é muito bom. Acho que é melhor do que estudar, tentar estudar por um cara que está falando muito rápido. Eu acho que podem ir um pouco rápido. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí, próximos vídeos eu vou estar aqui de novamente. Falou, pessoal!